Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e hoje eu trouxe um tema muito interessante para falar com você. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar por aí, esse problema é emocional, isso aqui é psicológico, a causa disso é emocional, isso é psicossomático. Então eu vim trazer algo muito interessante que são sintomas. O que você entende por sintoma? Será que tem alguma diferença de algo ser fisiológico ou puramente emocional ou psicossomático? Será que você realmente sabe o que são sintomas? Muitas vezes as pessoas confundem sintomas com causas. Sintomas são apenas consequências. Então eu preparei algo bem legal nesse vídeo para falar com você, para que você entenda o caminho que um sintoma pode acontecer, né? E a diferenciação do que é um sintoma e uma causa. E eu vou ajudar você a compreender isso em um aspecto mais amplo do que simplesmente focado no sintoma, no problema. Porque muitas vezes se focar no sintoma, no problema, ou seja, na consequência, não resolve a causa. Então você pode aliviar momentaneamente, mas isso pode voltar mais cedo ou mais tarde na sua vida, tá bom? Mas para você poder entender isso, você tem que entender o caminho que um sintoma ele é construído. Então, para isso, você tem que entender primeiro os tipos de sintomas que podem acontecer, tá bom? Então eu separei algumas categorias aqui para ficar mais fácil para você compreender. Então, sintomas podem ser problemas emocionais, por exemplo, como depressão, ansiedade, toque, síndrome do pânico, angústia, tristeza profunda, transtorno bipolar, esquizofrenia. Então a gente poderia aqui listar, vários problemas emocionais. São apenas sintomas de que algo está acontecendo nesse indivíduo. Sintomas podem ser dores físicas, por exemplo, dor no ciático, tendinite, bursite, e a gente pode listar aqui lombalgia, várias outras dores físicas, realmente uma luxação no pescoço. Isso são sintomas, ok? Mas tem uma peculiaridade quando os sintomas estão a nível físico, porque as causas são fisiológicas. Então muitas pessoas separam, que isso não é um problema emocional. Eu vou te ajudar a compreender tudo isso até o final desse vídeo, então fica aí comigo, tá? Um sintoma podem ser doenças, ok? Como câncer, reumatismo, diabetes. A gente poderia listar aqui muitas e muitas doenças. Doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, enfim, é uma infinidade de doenças que a gente conhece, não é verdade? Sintomas também podem ser, olha só, falta de dinheiro, brigas no relacionamento, porque isso daqui não é causa de nada. Falta de dinheiro não é causa de problema nenhum. Na verdade, é a consequência de muitos problemas aconteceram. Então, a falta de dinheiro, por exemplo, muitas pessoas dizem assim: o meu problema é falta de dinheiro. O meu problema no meu relacionamento são as brigas constantes. Então, isso não é o problema. Isso não é a causa, isso é só a consequência de muitas outras coisas acontecendo. Então, nessa categoria de comportamentos, a gente poderia aqui listar muitos, mas eu acredito que você tenha entendido a ideia, Muitas pessoas dizem: o problema da minha vida é o meu relacionamento com o meu pai. Não é esse o problema. Isso aqui é só a consequência de muitas outras coisas acontecendo. Então isso não é a causa, mas sim o sintoma. Então esse primeiro passo, se você entendeu esse primeiro passo, você já deu um grande passo para começar a diferenciar algumas coisas. Então o sintoma, ele se enquadra em tudo isso daqui. O que parece muitas vezes a causa e o problema é só a consequência de várias outras coisas acontecendo. Então um sintoma, ele é um sinal de que algo está errado com você, algo está acontecendo. Por exemplo, assim, quando nós temos febre, ok? Então é um sinal do corpo, é um sintoma de que algo está acontecendo. Não é assim? Não é verdade?
Então a febre ela é causada pelo sistema imunológico e alguns outros sistemas dentro do corpo para combater alguma infecção ou alguma bactéria. Então a temperatura do corpo é elevada no intuito de matar aquelas bactérias, aqueles organismos invasores que estão causando alguma infecção, está alterando aí a biologia natural do corpo. Então é um mecanismo de defesa do corpo, né, a febre. E geralmente o que a gente faz, né? A maioria das pessoas. Então, pelo menos eu fui educado assim. Eu aprendi lá desde criança, né? Era o que acontecia na minha casa. Tá com febre, você tem que tomar um antitérmico para baixar a febre. Mas olha só esse exemplo que eu acabei de te dar. Não é um mecanismo natural do corpo, né? Elevar a temperatura para matar as bactérias e os vírus. Se eu tomar um antitérmico, eu vou baixar a temperatura. Então, esses mecanismos naturais do corpo, ele não vai conseguir funcionar porque o antitérmico vai baixar a temperatura. Então, a gente sabe também, poxa, uma temperatura de 40 graus ou mais pode causar uma convulsão, então é perigoso. Talvez em casos assim seja muito benéfico tomar um antitérmico, mas numa febre mais baixa eu fico me perguntando se isso realmente é benéfico. Então aqui talvez algumas pessoas se choquem, porque nós aqui no nosso país, né, no Brasil aqui, estamos submetidos à medicina ocidental, ok? Que é bem diferente da medicina oriental lá praticada no Oriente. Então são medicinas que olham para coisas diferentes. A nossa medicina ocidental, ela é muito amputativa e remediativa. Vou te explicar. A pessoa, ela tem um câncer, o que ela faz? Ela vai lá e tira fora e toma remédio, não é? Vai lá, tira fora e toma remédio. Você corta o câncer fora e vai fazer quimioterapia. Então o câncer ali é o quê? É o sintoma, tá? Mas não é a causa. O que será que gerou isso? É apenas o sintoma, tá bom? Mas não é a causa ainda. Então a gente tira fora e faz a quimioterapia. Eu estou longe de dizer não faça isso ou que isso é errado. Eu só estou trazendo um exemplo para você começar a compreender. Porque a nossa medicina realmente ela corta fora e toma remédio. Quantas pessoas não apresentam alguns sintomas e vão lá no clínico geral e ele receita um remédiozinho para depressão, por exemplo, um ansiolítico? Ora, se eu for me basear na medicina como ela tem que ser, um clínico geral, ele não é especialista nisso, né? Quem tem que receitar isso é quem? É um psiquiatra, né? Mas é quase que é um ato automático, né? Então eu vou no médico e eu tenho de volta o quê? Remédios. Então por isso uma medicina remediativa. Manuel, você está dizendo para não tomar remédio? Não estou dizendo isso, estou dizendo fique comigo até o final desse vídeo e tire as suas conclusões, tá bom? Tanto porque, como eu disse, eu cresci em um ambiente onde era qualquer coisinha, qualquer sintoma, toma remédio, toma remédio, toma remédio, toma remédio. Então, eu me lembro que eu tinha dores de gargantas constantes na minha vida e eu tomava muito antibiótico. Eu me lembro disso desde criancinha, desde muito novinho tomando antibiótico, que eu me lembro até do gosto daquele remédio que eu tomava quando eu tinha lá os meus 2, 3 anos de idade, que se chamava Bactrim. Eu nem sei se isso existe ainda. Porém, com o passar do tempo, né, sempre vinha dor de garganta, febre e o costume era tomar remédio. Até que chegou, né, uma lei aí que antibióticos não poderiam ser vendidos sem prescrição médica. Mas quando já veio isso, eu já tinha tido uma nova visão sobre sintomas e comecei a ir mais atrás da causa. E o curioso de tudo isso é que faz eu acredito, mais de 7, 8 anos, 7 anos e meio, que eu não tomo mais remédio para garganta. Eu acho que nesse período eu fiquei com dor de garganta 1 ou 2 vezes, tomei uma injeção em uma delas que eu fiquei com muita febre, realmente fiquei muito mal. Tá tudo bem tomar remédio, só que a minha visão mudou muito. Então em 8 anos foi uma vez, ok? Em vez de ser todos os meses eu tomar aqueles antibióticos que eu acho que o meu corpo já estava acostumado com tudo aquilo. Mas por que eu tô falando isso aqui? Porque, né, um ponto é isso, que a nossa medicina, ela é amputativa e remediativa. Quantas vezes você não foi no médico e foi prescrito um remédio para você? Na verdade é mais fácil eu perguntar quantas vezes você saiu de um médico sem um remédio prescrito. Sempre tem um remédio, ainda que você seja diagnosticado com uma virose, não é qualquer coisinha, é virose, não é assim que funciona.
Já a medicina oriental, ela tem uma visão bem diferente, né? A medicina oriental, que trabalha com meridianos, com algumas outras coisas, ela tem uma visão bem diferente. Eu me lembro uma vez de ver um médico acupunturista, na época que eu era atleta ainda e morava lá na Europa. Uma pessoa, ela tinha um campeonato para jogar no dia seguinte muito importante e ela estava com uma febre ali altíssima de 39 graus. E aquele médico acupunturista, né, sábio na medicina chinesa, ele começou a colocar as agulhas ali, conversar um pouquinho com aquela pessoa, que ele jogava num time ali, eu estava treinando naquele clube e eu pude presenciar isso. E ele pôs aquelas agulhas e falou assim, olha, daqui 1 hora mais ou menos, toda a febre vai sair por aqui, o corpo vai começar a esquentar e realmente começou a ficar muito vermelho na garganta dele, o corpo vai começar a reagir dessa forma. O médico foi explicando tudo, o resultado final. No outro dia, aquele cara sem tomar remédio, que tinha tido aquela febre de 39 graus, estava jogando lá e ele foi muito bem naquele campeonato. Então, poxa, lá atrás me despertou isso, eu nem era terapeuta ainda. Poxa, sem remédio, como aconteceu isso? Por que aconteceu isso? E hoje, como terapeuta, eu conheço muitas abordagens terapêuticas, eu conheço muitas modalidades, eu já estudei modalidades aí que eu já perdi as contas, e em várias delas tem uma visão holística do sintoma. Porque quando você pensa no sintoma assim, eu tenho isso e eu quero arrancar isso da minha vida, é o pensamento mais comum, não é? Poxa, eu tô com essa depressão, eu quero tomar um remédio, eu quero aplicar uma técnica e sumir com isso da minha vida. Eu tô com essa ansiedade, tira isso de mim, eu não aguento mais essas sensações horríveis no meu corpo. Eu não aguento mais, poxa, eu tô com câncer, eu quero sumir com isso da minha vida, eu quero ficar bem. Eu tô com essa dor no ciático, eu quero fazer aquela manobra aqui e parar com aquela dor, né? Lá, no caso, o ciático é lá na perna, né? Eu quero fazer um estalo, eu quero um remédio. Eu tô com essa dor de cabeça, me dá esse comprimido para sumir com isso daqui. Eu tô com essa falta de dinheiro, me dê a fórmula para eu ganhar na loteria. É muito fácil, né? Muito simples. Esse é um pensamento cartesiano. É o que todo mundo quer. Poxa, se realmente existisse isso, você poderia me indicar, porque eu também vou querer isso. Muitos casos, né, como uma dor de cabeça, você toma ali um remedinho, a dor passa, mas a gente vai falar disso já já. Porque eu preciso te dizer antes o seguinte, quando alguém fala pra mim assim, ó, eu tenho essa depressão, eu tenho essa condição, eu tenho essa doença, eu tenho isso daqui, eu quero tirar isso da minha vida. Na minha cabeça, o que vem é essa pessoa quer cortar o braço dela fora. Aí eu quero me livrar dessa ansiedade. Ou essa pessoa quer cortar a mão dela fora. Eu quero me livrar dessa dor no meu ciático. É como se a pessoa estivesse dizendo pra mim, eu quero cortar meu braço inteiro fora. Como se ela quisesse se livrar de uma parte dela. Então eu vou te trazer um entendimento sobre sintoma bem diferente, ainda que sejam sintomas físicos e doenças, tá? Que é instalado no físico. Porque nós, quando temos uma condição, seja ela qual for, racionalmente nós tentamos buscar uma justificativa. Por exemplo, minha perna, meu ciático está doendo. Automaticamente eu começo a pensar, o que eu fiz? Deve ter sido mau jeito porque eu me sentei naquela cadeira daquela maneira. Poxa, deve ter sido porque eu peguei friagem. Ou eu estou com essa tendinite de tanto digitar no meu computador. Eu vou te dar aqui um exemplo bem específico e que ilustra isso. Vou voltar mais uma vez lá quando eu era atleta. Eu tinha contraturas constantes aqui na região lombar, ok? E o que acontecia? Eu comecei a fazer fisioterapia, então aquela contratura ela se dissolvia, né? Aos poucos ela se desfazia, eu voltava nos treinos ali em 3 semanas e muita fisioterapia, depois de muita fisioterapia. Isso aconteceu uma vez, então aí o fisioterapeuta e o médico ali em questão, poxa, descobriram que foi fazendo um exercício lá, o agachamento, então eu não podia mais colocar a barra nas costas lá e descer, que isso forçava a minha coluna, tá? Aí eu só podia fazer um exercício chamado leg press, onde era a coluna ia apoiada e a gente só mexia os pés, tá ok? Só que aí teve uma outra vez que eu fui fazer o leg press ali e contratura de novo.
Poxa, fui lá na fisioterapia, mais 3 semanas e de toda aquela história que eu já conhecia muito. E aí a dor sumia, poxa, mas não era o agachamento, agora foi no leg press. Então você não pode mais fazer leg press também com muita carga, vai ter que diminuir a carga. Nossa, mas eu sou atleta, eu preciso desses exercícios para ter uma melhor performance. Enfim, foi muito difícil ali na época. E algo muito curioso aconteceu. Eu estava perto de uma competição muito importante na minha percepção, né? E eu tive um sonho à noite. E no meio desse sonho, adivinha o que aconteceu? Contratura nas minhas costas. Mas ei, eu não tô fazendo agachamento? Eu não tô fazendo leg press? E o que será que o médico vai dizer agora? Qual foi o exercício que eu fiz que trouxe essa contratura? Voltei lá na terapia, na fisioterapia no caso, né, no médico, e eu até brinquei, olha, a gente já esgotou as possibilidades, era o agachamento, era o leg press, agora foi o que? Eu não posso mais sonhar? Então, por que eu tô te contando essa história? Fica muito óbvio que não era o agachamento, não era o leg press. Claro que existe toda uma mecânica do exercício, força aqui, força ali. Mas o que eu vim descobrir depois, quando me tornei um terapeuta e tudo mais, é que existem muitas causas que são emocionais, né? Que ainda que a gente fala, né, de problemas emocionais, ainda não são as causas, são os sintomas. E a gente vai continuar falando disso aqui para você entender. Então tinham ali, no problema físico instalado no corpo, tinham emoções. Ok? Então tinham emoções, e quando eu passei a resolver essas emoções, o curioso é que hoje eu faço agachamento, faço leg press, corro, faço exatamente as mesmas coisas que eu fazia e não tem mais aquela contratura. Por quê? Ok? Porque eu, mesmo depois deixando de ser atleta, eu continuei praticando por muitos anos o esporte. Por que eu não tinha mais aquelas contraturas? Então, eu descobri as minhas causas emocionais mais profundas e pude trabalhar nelas. Então, mesmo que um sintoma esteja instalado a nível físico, nós temos uma tendência muito grande de buscar justificativas, né, dessas mais óbvias. Então, quantas pessoas não têm aí tendinite por digitar no computador? O curioso é que muitas eu tive a possibilidade de trabalhar, a gente vai explorando, encontrando emoções, resolvendo traumas e a dor some. Mas ela não some momentaneamente, porque a pessoa continua digitando e fazendo as mesmas atividades. Ok? E muitas até descobrem, poxa, o trabalho que eu estou fazendo não está me realizando. Tantas outras coisas mais profundas que são as causas dos sintomas. Ok? Mas muitas vezes nós procuramos a justificativa de uma forma muito lógica e restrita por falta de informação. Então tem, por exemplo, a nova medicina germânica de Hammer. Então ele fala muito e traz evidências sobre as causas mais profundas emocionais das doenças, tanto do câncer quanto de tantas outras doenças. E hoje, na nossa medicina convencional mesmo, tem muitas pesquisas atestando sobre estresse e problemas físicos, né, doenças ligadas ao estresse. O estresse, a grosso modo, é um conjunto de emoções negativas não processadas, ok? Então, realmente tem uma ligação. Então, se você sair do superficial, explorando os seus sintomas, você pode encontrar causas muito profundas que podem te ajudar a resolver muitas coisas. Eu elaborei um desenho aqui para ajudar você a compreender melhor o que eu estou falando, tá? Então vamos imaginar que isso aqui é um copo, tá? Se não parece, tem que parecer um copo que ele vai enchendo. Então vamos supor assim, ó, ele tá mais ou menos aqui, ok? Isso aqui é quando um sintoma aparece. Então aqui apareceu um sintoma, vamos supor que seja uma angústia. Ok? Ou uma depressão leve. Eu fui ali no médico, eu tomei um remédio, isso aqui veio aqui para baixo, aliviou um pouquinho, ok? Então aliviou um pouquinho, eu passei ali 2 anos sem ter aqueles episódios de depressão, eu tinha até esquecido disso e de repente meu cachorrinho morreu. É só um exemplo, ou alguma coisa aconteceu na minha vida. Poxa, aí essa depressão que eu tive lá 2 anos, ela voltou aqui nesse nível. Sim, mas aí eu fui no médico, poxa, o que deu certo lá atrás? Eu vou tomar remédio. Então eu tomei remédio, conversando ali com o meu psiquiatra, ele falou, olha, você também precisa ir de uma terapia, né? Então eu fui lá para terapia convencional, tá ok? E eu tomei o remédio, aumentou a dose, aumentou o remédio.
E depois de uns 3, 4, 5 meses, né? Esse tratamento aqui, ele durou 1 mês só, 2 meses. Aqui já foi para quase 5, 6 meses. Aí, diminuiu um pouquinho aqui essa minha depressão. Mas aí passou uns 5 anos, ou menos, ou um pouquinho mais, e aí aconteceu algo de novo na minha vida aqui. Vamos supor uma separação. Aconteceu algo aqui na minha vida e veio aquela depressão de novo. Puxa, de novo isso aconteceu aqui, agora aqui. Bom, eu vou fazer o que eu fiz lá atrás, então eu procurei um psiquiatra, eu tomei remédio, eu fiz aquela terapia, só que agora eu já tô na 3ª troca aqui de remédio e ameniza muito pouco. E mais alguns anos se passam, sabe? Aqui durou esse tratamento 1 ano e meio, por exemplo, então já quase o dobro daqui. E os anos foram passando, as coisas foram acontecendo na minha vida, eu estou mais frustrado porque eu não realizei alguns sonhos, eu não estou contente com o meu trabalho. Vamos supor que tá aqui, ó, isso aqui tá transbordando aqui em cima. E eu venho aqui, e aí eu tento os métodos convencionais que eu tentei lá, o remédio, a terapia, isso, né? O que deu certo lá atrás, né? Vou ouvir outras pessoas, só que agora aqui tá num nível bem forte. Ok? Então eu vou procurando aqui um método para aliviar isso, mas chega um momento na vida, sabe o que acontece? Isso aqui transborda, né? Isso aqui transborda aqui para fora desse copo, tá? Porque todas essas vezes, será que eu tratei a causa? Ou eu simplesmente amenizei o sintoma? Um remedinho, uma medicina remediativa, métodos que remediam. Por isso que quando a pessoa está com depressão, eu vou fazer terapia que nada, eu vou me aprofundar nisso que nada, eu vou aqui, eu quero esse remédio, eu quero esse método mágico porque eu quero sumir com essa depressão de dentro de mim. Mas olha só que interessante, você vai aliviando, né? Aqui aliviou, aqui aliviou, aqui aliviou, só que com o passar da vida, com o passar dos anos, você percebe que você aliviou muitas vezes aquilo, mas lá no fundinho, aquilo nunca foi curado de fato, ok? E chega um momento na vida que, como eu disse, isso aqui transborda, né? Cai lá pra fora. E aí o remedinho, só olhar pro sintoma e querer que eles apareçam já não é mais eficiente. Você tenta e muitas vezes, né, na maioria das vezes, não consegue. E aqui também tem um outro aspecto, né? De repente esse sintoma mudou. Por exemplo, antigamente eu sentia ansiedade. Então eu amenizava a ansiedade, eu controlava a ansiedade e o processo aqui foi o mesmo. Com o passar do tempo isso foi aumentando, né? Cada episódio lá da minha vida voltava aquilo e aqui em cima já não era mais ansiedade, aqui já se tornou uma depressão, tá? E pode se tornar aqui, junto à depressão, junto com uma doença física, junto com dores físicas, junto com falta de dinheiro ou brigas no relacionamento, ou enfim, começou a se empilhar sintomas. Por que eu digo para as pessoas que quando elas falam assim, eu quero me livrar disso, na minha cabeça eu imagino ela cortando um braço, porque é uma parte dela. Grave isso que eu vou te dizer. Todo sintoma, ele tem uma história para te contar. Então aqui, ó, vou pôr aqui, ó, todo sintoma, ele tem uma história para te contar, ou várias histórias, né? Um símbolozinho de um vídeo, por isso que eu desenhei isso aqui. Ou várias histórias para te contar. Um sintoma, ele quer te dizer muitas coisas que você nem imagina que elas existem dentro de você. Vou ser mais específico agora, te contando uma historinha, tá? Então eu trabalhei com uma pessoa e essa pessoa teve depressão por muitos anos. De fato, essa pessoa tinha uns 40 e poucos anos e olha só, já estava até aposentado com invalidez, ok? Pela depressão. E essa pessoa já tinha acontecido várias coisas na vida dela, né? Aquele sentimento sempre acompanharam a depressão, amenizava um pouquinho, mas nunca sumiu, ok? E chegou um momento na vida assim que ela não aguentava mais, acabou procurando uma vivência comigo, ou no caso, treinamento Metamorfose. Nós fomos ali naquele grupo seleto de pessoas onde eu vou ajudar cada pessoa a explorar a própria história. Então quando a pessoa me conta assim, eu tenho depressão, esse sintoma tem uma história para nos contar. Vamos ouvir qual é essa história. Então, através de alguns métodos terapêuticos,
que vão além do racional, do que a pessoa sabe, que conseguimos ir mais a fundo, a gente consegue buscar algumas coisas mais profundas. Então nós fizemos ali um trabalho de constelação familiar, a gente fez um tipo de trabalho de transe, buscando as informações no corpo de possíveis traumas, e a gente começou a liberar um pouco disso, ok? Então, a gente começou a ouvir algumas histórias que aquele sintoma nos levou e começamos a processar isso. Foram 3 dias ali, aquela pessoa foi, né? E eu percebi mais algumas coisas, nós já havíamos trabalhado bastante e o sistema ele tem uma quantidade de informações que ele consegue processar a nível de sistema nervoso, enfim. Aqui já é mais técnico no trabalho com traumas, tá? Mas eu sugeri a essa pessoa, olha, me parece, pela minha experiência, que existem traumas intrauterinos aí que precisam de bastante atenção, e a minha sugestão é que você continue esse trabalho. E essa pessoa, né, ele aceitou esse convite e ele veio para a vivência pré-perinatal, que nós estamos 3 dias ali, só que agora o foco é só em traumas intrauterinos. Nós vamos trabalhar ali com muitas regressões, tá? Então, poxa, já havia acontecido muitas coisas depois do treinamento Metamorfose com essa pessoa. O que ele disse foi assim: eu voltei a sonhar, porque eu só pensava em morrer, agora eu voltei a sonhar e ter esperança. Poxa, para quem sofreu depressão aí durante tantos anos e fez terapia desde os 12 anos, em 3 dias nós trouxemos isso, excelente, né? Muitos movimentos aconteceram, ok. Lá nessa vivência pré-perinatal, naquelas regressões, essa pessoa encontrou alguns traumas bem profundos dentro do útero, né? Então havia ali um trauma de uma profunda tristeza, dor de perda, enfim, não vou entrar em detalhes da história dele, ok? Mas nós encontramos uma raiz ali. E durante aquele treinamento, aquela vivência, nós fomos processando aquele trauma. E a pessoa depois declara o seguinte: agora eu entendi a minha vida. Aqueles sentimentos desde a infância fazem sentido. Então eu consegui compreender muito mais. Eu comecei a compreender o que estava acontecendo comigo. Então ela começou a acessar várias raízes daquele sintoma. Não é uma raiz só naquele caso. Às vezes tem uma raiz só, mas na maioria das vezes são várias histórias que o sintoma está nos contando. E nós vamos ouvindo essas histórias, né? Porque chegar nelas é o primeiro passo, e o segundo passo é onde as técnicas entram, né? As abordagens, pelo menos as que eu trabalho. Então nós vamos processar aqueles traumas ali, que eles ficam congelados, que trazem percepções e crenças limitantes, para começar a trazer um novo mundo, uma nova percepção, né? Novas conexões neuronais dentro do cérebro. Então essa pessoa começou a compreender mais aqueles sentimentos que ela carregou pela vida toda. Então aqui a gente não está só aliviando os sintomas. O que nós estamos fazendo? Nós estamos curando, porque nós estamos chegando nas causas que o corpo tem para nos dizer, ok? Então ela começou a compreender tudo, porque desde a infância aqueles sentimentos, nós fomos ouvir o que o sintoma, a depressão, estava dizendo. Agora imagine, né? Quantas vezes eu acredito que essa pessoa não ficou com raiva ou até mesmo com ódio daquela situação. Puxa, isso está me machucando, está acontecendo isso comigo. Por que isso? Talvez brigando com Deus, com o universo e querendo que aquela enfermidade, doença ou aquele sintoma fosse embora. Mas ei, esse sintoma, ele não vai embora porque ele tem muitas histórias para contar para você. Então tem até um livro que chama assim, A Doença como Caminho. Você pode até procurar, A Doença como Caminho, um livro excelente, mas só fala de doenças físicas, tá? Porque toda doença é uma tentativa de cura da alma. Ok? E todo mundo tem uma alma. Você pode não querer ouvir sua alma, mas todos esses sintomas são chamados da sua alma para que você ouça que existe algo acontecendo dentro de você e você precisa dar atenção a isso. Então você querer se livrar de um sintoma, você pode amenizá-lo durante um tempo. Coloque isso na sua cabeça, você pode amenizá-lo durante um tempo. E nesse amenizar, se você fizer uma coisa, sabendo ou não, que possa mudar a sua percepção ou algo internamente, de repente você pode curar. Mas querer apenas se livrar do sintoma não é o melhor caminho. Por isso que eu não estou dizendo não tome remédios. Muitas vezes nesse processo
de descoberta interior, o remédio muitas vezes ele é necessário. Isso você vai resolver lá com o seu psiquiatra. Mas explorar isso em um nível mais profundo faz muito sentido, isso pode te ajudar muito. Olha só, em 50% dos hospitais na Alemanha, eles estão utilizando o método de constelação familiar como integração do tratamento médico. A doença está instalada no físico, por exemplo, se a gente fosse falar de dores e doenças físicas, precisa ser visto a nível fisiológico, mas também pode ser visto em uma visão mais sistêmica da coisa, não tão cartesiana, entender outros aspectos que estão conectados, emoções, sentimentos. E no caso da constelação familiar, por exemplo, nós vamos explorar coisas dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, e a gente pode chegar até 7 gerações lá atrás, e eu já expliquei em outros vídeos para você o porquê que isso acontece, né? Existem explicações científicas hoje, experimentos, né? Os campos morfogenéticos, então isso é ciência, não é loucura, esoterismo, enfim. Então realmente tem embasamento científico, porque o que é o inconsciente? Nada mais é do que informação que nós carregamos de diversas fontes, do que você passou, do que o histórico familiar passou, dos seus traumas e de muitas outras fontes, e fica registrado em nós, não é só no cérebro, é em todo o nosso sistema, tá ok? Então isso traz uma percepção mais completa sobre um sintoma. Então teve uma vez que eu fiz um experimento assim, eu chamei algumas pessoas que tinham dores, onde nada tinha curado aquelas dores, e eu pedia para essas pessoas, né, na verdade a gente assinava até um contrato, que eu pedia a chance de 4 sessões com elas, e eu ia utilizar apenas uma técnica. No caso era a EFT do jeito que eu utilizo, né, que eu nem sei se é EFT o que eu faço. Eu sei que eu bato nos pontinhos, mas é que eu junto tantas outras coisas que eu me utilizo do benefício dos toques nesses pontos. Então, aquelas pessoas com doenças físicas, dores físicas ali constatadas em exames de ressonância, né? Você pode até procurar o depoimento, vou até deixar na descrição aqui o depoimento dessa pessoa. Então tava lá, estiramento no tendão, era uma bailarina e não podia mais. Quando eu comecei a trabalhar com todas essas pessoas, eu usei o sintoma, que no caso era uma dor, podia ser qualquer outro sintoma, porque é assim que eu trabalho sintomas, e explorando as causas emocionais, as emoções sistemicamente, qual é a história que esse sintoma tem para contar para nós. E realmente essa pessoa em 4 sessões, na verdade na terceira ela já não tinha mais dor, mas ela não acreditava ainda. Poxa, eu tomei remédio por 6 anos, o médico disse que eu nunca mais ia dançar, não podia, que aquilo nunca ia se curar se eu não parasse de dançar. E eu não tô tomando remédio, eu tô fazendo uma coisa maluca aqui, falando da minha infância, explorando, trazendo emoções, como tá curado, né? Então a 4ª sessão foi para ajudar a sedimentar isso e hoje aí tá se apresentando no Brasil todo aí em espetáculos. Então esse foi um caso, né, de tantos outros casos. E se nessas 4 sessões não desse, o sintoma ainda estivesse lá, poxa, a gente continuaria explorando, porque eu não estou tratando o sintoma, eu estou ouvindo a história que o sintoma tem para me dizer. Manuel, isso é garantia? Não é garantia nenhuma, mas é uma maneira de você explorar, integrar outros aspectos, ter uma outra visão sobre um sintoma do que uma visão apenas amputativa e remediativa. Você realmente ouvir o que esse sintoma quer dizer para você. Porque talvez muitas pessoas que estão vendo esse vídeo vão se identificar. Quantas vezes isso aqui não aconteceu, né? Alivia, volta, alivia, volta, alivia, volta, alivia, volta, e chega uma hora que transborda. Ok? Isso realmente acontece com muitos sintomas e tem pessoas que passam aí quase que uma vida aliviando, né? Não chega a transbordar de uma forma tão exacerbada, mas vários sintomas, falta de dinheiro, brigas em relacionamento, por exemplo, continuam acontecendo. Então isso dificulta ou impede a pessoa de conquistar os sonhos, e na medida que a gente vai envelhecendo e crescendo, a frustração vai aumentando, né? Então é o que eu costumo dizer assim: essa doença, aquele câncer apareceu da noite para o dia. Claro que não, isso é bobagem. Existiram vários sinais antes que a pessoa não ouviu, ok? A pessoa nem se deu conta disso. Por exemplo, assim, tinha uma pessoa esses dias num comentário abaixo de um vídeo meu dizendo sobre que tem uma ansiedade crônica e me pediu algumas dicas, porque remédio nenhum faz efeito agora. Antes fazia, agora não. Tá aqui, tá nesse exemplo que eu dei aqui.
E eu falei assim, olha, então procura perceber e faz esse exercício aqui antes das crises de ansiedade começarem. Ela falou assim, eu não consigo nem perceber a crise acontecendo, porque a pessoa já se viciou tanto, já se habituou tanto àquilo, que aquilo virou um padrão normal. Ela nem consegue perceber, porque agora aquilo é como se fosse a única realidade. Então, nesse caso, vai precisar de ajuda de um profissional aí e com muito trabalho para conseguir ouvir essas histórias aqui que estão por debaixo desse sintoma. A metodologia da constelação familiar é incrível para a gente explorar esses aspectos emocionais. Eu sempre falo para as pessoas, isso aqui não é garantia de cura, mas é algo integrativo. Muitas pessoas falam, terapia alternativa. Eu não faço terapia alternativa, eu não gosto desse nome, porque alternativo é assim, esse ou esse. Eu gosto do nome integrativo, que você integra esse com esse, porque eu não estou excluindo o tratamento médico, eu não estou excluindo essas coisas que eu posso chamar de convencionais ou como a medicina atua, mas eu estou agregando também junto com o tratamento isso, tá ok? O que eu sei é o seguinte, eu já tratei vários pacientes, por exemplo, com câncer, onde houve remissão, não garanto nada disso, porque meu objetivo nunca é o sintoma. Eu falo assim, a gente vai olhar para as causas emocionais mais profundas, isso aí eu garanto que a gente vai fazer. Agora o sintoma, dependendo do grau, do nível que ele esteja, é uma outra história, tá ok? Então pessoas que houveram remissão e outras pessoas que já estavam num nível muito avançado e o físico já não processava aquilo, mas a pessoa pelo menos partiu em paz, com paz no coração, conseguiu ir em paz. Poderia dizer aqui para vocês vários casos que eu me lembro e mais uma ressalva aqui, já teve pessoas em cursos que eu tive a oportunidade de trabalhar um sintoma, por exemplo, uma dor no joelho ou uma dor aqui na costela, após uma cirurgia de mama. Então a gente fez aquela sessão, a gente ouviu um pouquinho da história, amenizou bastante, mas a pessoa não deu continuidade, então amenizou, mas ainda tem um pouquinho, o que significa que existem outras histórias que precisam ser vistas, então é um processo que você vai continuando, às vezes não é numa sessão, mas o que eu quero dizer é que sintomas são apenas consequências, não são causas de nada. Meu problema é falta de dinheiro. Não, isso aqui é só uma consequência de várias outras coisas acontecendo. Crenças, pode você estar preso numa dinâmica sistêmica, pode ter um trauma intrauterino que logicamente, aparentemente, de uma forma cartesiana, uma coisa não tem a ligação com outra. Mas o mais curioso é que eu gosto de trabalhar entrando pelo sintoma. Eu não me preocupo com o sintoma, eu só entro pelo sintoma e chego nas causas mais profundas. E você que ficou comigo até aqui nesse vídeo, eu vou te dar uma dica de como você poder ouvir essas histórias aqui através de algumas perguntinhas. É algo básico, mas que você pode começar a se questionar, tá? Mas antes de eu falar essas perguntas, se você gostou desse vídeo, lembra de dar um like, lembra de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser rico e efetivo, tá? E se você quer receber os meus próximos vídeos, se você já é inscrito aqui no canal, se você não é, inscreva-se aqui no canal se você gostou, mas nessa sinetinha que tem aqui embaixo, no sininho que tem aí embaixo, você precisa clicar nele, porque assim todos os vídeos que eu postar você vai ser notificado, tá ok? Então aqui vai essas dicas de como ouvir os sintomas. Então tem algumas perguntas básicas que você pode se fazer. Quando esse sintoma começou na minha vida? Quando isso começou na minha vida? Seja um problema emocional, seja uma dor física, seja doenças, seja isso aqui, esses problemas comportamentais, tá? Quando isso começou na minha vida? Então, por exemplo, poxa, a falta de dinheiro começou há 3 anos atrás, essa depressão começou há 5 anos atrás, a minha dor no ciático começou há 2 meses atrás. Primeira pergunta, então quando isso começou na sua vida, tá? Primeira pergunta. A segunda é assim, o que estava acontecendo com você naquela época? Então, há 5 anos atrás, quando começou a sua depressão, o que estava acontecendo com você naquela época? Então você pode começar a explorar o que estava se passando na sua vida naquela época.
ok? Então você vai começar a ter insights de que algo aconteceu na sua vida ali naquela época. Bom, pelo menos a maioria das pessoas consegue identificar. Aqui são perguntas bem diretas, tá? Mas claro que não é todo mundo que chega nessas respostas assim logo de cara e precisa de um profissional ajudando, mas você pode se beneficiar. Então, o ciático começou há 2 meses atrás. O que estava acontecendo com você na sua vida naquela época? Olha, a pessoa antes de falar não sei, ela começou a se lembrar, começou aquela pressão no trabalho quando mudou meu chefe. Aí eu posso perguntar como você se sentiu com isso e começar a explorar essas emoções, e aí eu posso utilizar a técnica mais cabível ali naquele momento e trabalhar com a pessoa aquilo que estava acontecendo. Quando o problema emocional começou a acontecer, o que estava acontecendo na vida dela, vamos supor a depressão, quando meu pai morreu. Eu não estou mais ligando para o sintoma depressão, ela já me falou, há 5 anos atrás, quando meu pai morreu, eu vou olhar para ali, quando o pai morreu. O que está acontecendo ali, o que aconteceu ali, e a gente vai elaborar, vai processar aquele trauma, ok? E outras histórias que podem vir, e depois a gente só vai observar o sintoma. Se eu tiver uma segunda sessão com essa pessoa, eu vou querer saber o sintoma, o que aconteceu com ele, e de novo eu vou entrar pelo sintoma como uma porta de entrada e vou explorar lá no fundo o que pode estar acontecendo, o que veio, e se veio mais coisas. Quando a gente estava tratando o pai, lá a morte do pai na primeira sessão, se veio mais coisas, eu vou anotando, porque tudo isso eu vou ver depois. Agora o meu foco é isso que veio primeiro, com bastante carga emocional, enfim. E assim a gente vai processando muitas coisas, né? Me lembro que muitas pessoas me procuram, eu quero emagrecer. Emagrecimento, então assim, estar acima do peso ou ter uma compulsão alimentar é o quê? Um sintoma. E a gente entra pelo sintoma, principalmente com compulsões. Se você soubesse em quantos traumas emocionais a gente cai, você não faz ideia de quantos traumas emocionais a gente cai, quantas dores emocionais que ficaram presas lá atrás, que geram hoje, né, o sintoma de comer compulsivamente, por exemplo, a fome emocional. Então, eu posso entrar, né, por qualquer sintoma e aí eu vou explorar a causa emocional, né? Quando eu encontrar, eu vou trabalhar naquilo com a técnica que eu acredito ser mais pertinente, baseado no meu background. Bom, então era isso que eu queria falar para você sobre sintomas, que eu espero ter agregado mais letras ao seu vocabulário e que você nunca mais olhe um sintoma como um sintoma. E eu fico me perguntando, né, se você, na próxima vez, ou se você está passando por um sintoma, um problema, se você quer que ele suma da sua vida, você realmente está nessa medicina amputativa e remediativa, pode aliviar momentaneamente, mas a história por detrás não some, ok? Quantas pessoas não tiram um tumor e ele volta a crescer ou volta de outras formas diferentes, aquilo porque tem uma causa que não foi vista, tá ok? Então era esse o meu recado para você. Fica aqui meu convite, se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, visite a nossa fanpage lá no Facebook, aqui na descrição você vai ter mais informações, visite o nosso site se você quiser conhecer as nossas vivências terapêuticas e fazer parte desse grupo seleto de pessoas que eu conduzo nessas experiências terapêuticas intensivas, né, e exclusivas, porque eu trabalho com poucas pessoas de cada vez, né, não quero dar palestras apenas, isso eu já faço aqui nos vídeos, tá ok? Então, era isso que eu tinha passar para você. Eu fico muito contente de você ter ficado até o final comigo e eu te vejo na próxima.